Obrigado, gente. Vamos lá, senta o dedo aí, curte, comenta, compartilha, republica, me segue aí para receber a palavra do Senhor. Vamos tomar essa nação com a palavra do Senhor, com ensinamentos da palavra do Senhor. Bom, falávamos de que a condenação vem pela desobediência de Adão e Eva, e que todos nós nascemos debaixo dessa condenação, que viveríamos em um mundo que seria um verdadeiro mar de rosa, e o que trouxe a condenação foi o pecado cometido por Adão. E que nós temos uma absolvição desse pecado através de aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós aprendemos. Inclusive, eu fui ousado aqui falar que nós não temos culpa do pecado de Adão, né? Sei que isso causa polêmica e ainda vou ensinar sobre isso biblicamente. Tudo que for fora da Bíblia eu não vou ensinar vocês, mas nós vamos ver que nós somos vítimas dessa trama toda. Mas, infelizmente, para nós, eu não incentivo ninguém a abandonar Jesus. Porque, infelizmente, para nós, se não aceitar Jesus, não vamos ser salvos. Mas como vai dizer, infelizmente, Jesus é a maior bênção? Jesus é a maior bênção que nós temos. Mas se Adão não pecasse, não haveria necessidade de nos reconciliarmos novamente com Cristo. Nós estamos separados de Cristo, ou fomos separados de Cristo, para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, por causa do pecado de Adão. Em outras palavras, nós nascemos condenados. É a mesma coisa que nascer dentro de uma prisão. Mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Nascer dentro de uma prisão, só sair para fora depois de um decreto. E esse decreto é aceitarmos ao Senhor Jesus. E aceitar o Senhor Jesus não é simplesmente ir para a igreja, dizer eu sou crente, botar uma Bíblia debaixo do braço, aleluia, glória a Deus. Quais são os trâmites legais para aceitar Jesus? O primeiro é o batismo. Qual é o significado da palavra batismo? O significado da palavra batismo, desculpem, o significado da palavra batismo é imergido em águas, imerso. Aí já descarta o batismo católico, meus irmãos católicos, amo vocês, continuem aí firme na jornada, mas está errado. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para falar a verdade. Eu não tô aqui para agradar branco, negro, azul, amarelo, meus familiares, o meu pastor, não. Eu tô aqui para falar a verdade. Doa em quem doer. Então assim, eu não vou passar pano em ninguém. Amo vocês e por amar vocês eu tenho obrigação de falar a verdade. Porque se vocês quiserem política, vocês vão procurar aí nos partidos políticos. Aí. Eu não vou fazer política. Se vocês quiserem evangelho do oba-oba, tem os montes. Mas é enganação, é trapaça. No final é condenação. Tá bom? Então assim, o batismo é imergido em águas. E qual é o processo legal para se batizar? O que eu preciso fazer para me batizar? Primeiro eu preciso ter consciência. Porque Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Aí que eu digo que o batismo da católica não é válido. Porque um bebê de colo pode crer? De maneira nenhuma. Um bebê de colo, você leva ele para onde você quiser. Você impõe a ele o que você quiser. Você dá para ele a criação que você quiser. Ele tem que ter uma capacidade mental para discernir o que é que eu quero. Então quem crer e for batizado será salvo. A pessoa precisa crer. E para isso, na minha concepção, se eu estivesse dirigindo uma igreja, eu não batizaria ninguém com menos de 18 anos. As igrejas batizam com 9, 10, 11, 12. Dos que eu vi se batizar, inclusive dos meus familiares, não tem mais nenhum jovem mais na igreja. Estão todos no mundo provando os prazeres da carne, porque muito jovem chega aos prazeres da carne, os desejos da mocidade, a vontade de namorar, passear, e as pessoas saem. O jovem não permanece. Então assim, a pessoa tem que crer. Tem que ter no mínimo 18 anos de idade.
Tá? Esse é o primeiro passo. E qual é o problema do batismo na católica? Além de ser criança, aquilo ali não é um batismo. Se o significado da palavra batismo é imergido em água, se aquilo ali é uma gota d'água na cabeça. Então o que é aquilo ali? Aquilo ali é a apresentação a Deus, aquela que levaram Jesus no templo ao 6º dia de vida, e que Zacarias, que estava mudo, voltou a falar porque tinha visto o ungido do Senhor. Aquilo ali é a consagração a Deus. Aquilo ali não é batismo. Batismo é o que encaminha a pessoa para a salvação. Batismo vem mediante o arrependimento dos pecados. Quem não se arrependeu não vai se batizar. Então esses sinais seguirão os que crerem. Aí entra séries de fatores ali, um monte de sinais ali que seguem os que creem. Por exemplo, em meu nome, no nome de Jesus, falarão novas línguas. Não são todas as pessoas que falam novas línguas. E há muito engano dentro das igrejas nesse negócio de falar novas línguas. Eu digo sem medo nenhum de errar, sem medo nenhum de blasfemar. 80% dessas pessoas, ou mais, essas igrejas pentecostais, essas que fazem o gritedo, aquilo ali não é Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A palavra de Deus diz: tirai dentre vós toda gritaria. Tá. Em outras igrejas que tem o Espírito Santo, na New Pentecostal, que é ridículo esse nome, New Pentecostal, pois não existe um novo Pentecostes. Pentecostes foi apenas aquele lá do livro de Atos, que falaram em novas línguas lá. Não houve outro. Agora nós somos batizados pelo Espírito Santo. Tá. Outro ponto de que essas pessoas não são batizadas no Espírito Santo. Pessoa cheia de mágoa, cheia de ódio, prostituindo, batizados falando novas línguas. Vai falar com ela, tu não acha nada de Deus. Tu não acha um conselho, tu não acha uma palavra, não ora por ninguém, não cura ninguém, faz uma balela, faz um gritedo, não tem frutos. E aí, isso é Espírito Santo? Mas nunca. Nunquinha, que nem diz um amigo meu. Nunquinha que vai ser Espírito Santo. Então assim, ó, é o espírito do engano, espírito imitador. E essas pessoas se perderão? Se perderão. Se não se arrependerem, se perderão. Tá? E o segundo ponto é de que isso não é Espírito Santo. Por causa assim, ó, do gritedo, por causa das tentativas de adivinhação, por causa de não se submeter, o Espírito não está submisso ao profeta ali. Dançam, gritam, pulam. Não tem nada a ver com o Evangelho aquilo ali. Tu não vai encontrar na Bíblia aquele tipo de atitude ali. Tá? Outra coisa aqui do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é bom sermos batizados no Espírito Santo. Mas onde houver, eu sou batizado no Espírito Santo. E brigo com Deus. Brigo com Deus porque a Bíblia diz que aonde houver alguém que fale em novas línguas, tem que ter ali o intérprete. Porque aquele que fala em novas línguas, ele edifica a si mesmo. De nada serve para a congregação, não tem proveito algum. Aí você chega nessas igrejas e todo mundo serve para nada, nada, nada. Não, é para edificar a si mesmo, para o meu próprio fortalecimento. Em outras palavras, é para eu orar em casa, no Espírito Santo. Para ter na congregação, a Bíblia diz que tem que ter o intérprete. A Bíblia fala isso no livro de Atos. Se não tem o intérprete, para nada é proveitoso. Então assim, ó, falam em novas línguas na igreja, mas não tem intérprete. Ninguém sabe o que está falando. Que mensagem é aquela? Então está errado. Então esse é o primeiro sinal. Primeiro sinal, sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas e prosseguiremos.